Bom dia. Hoje vamos falar sobre o tema Uma nova globalização é possível? Equipe composta por Euler, Igor, Ítalo, Nicolas e Rafael. Professora Sara. O que é globalização? É uma força condutora central por trás das rápidas mudanças sociais, políticas e econômicas que estão a remodelar as sociedades modernas e a ordem mundial. Por David Held. Globalização é um processo que permite uma integração entre os países e as pessoas. O conflito entre vantagens e desvantagens do processo de globalização foi organizado pelo geógrafo brasileiro Milton Santos. Por uma outra globalização. Milton Santos apresenta 3 visões para o processo de globalização. A globalização como fábula, como perversidade e como possibilidade. A globalização como fábula fala sobre o mundo que nos fazem ver. Traz um senso comum capitalista dentro da sociedade, apresenta um mercado avassalador, dito global, é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta, quando, na verdade, as diferenças locais são profundas. A perversidade, o mundo como ele é. A realidade, problemas que existem dentro do espaço urbano, se impõem como uma fábrica de perversidades. Todas as mazelas da sociedade recaem sobre o indivíduo. O desemprego, a pobreza, a redução de salário, fome e miséria que se propagam em todos os continentes, e etc. A globalização por possibilidade, o mundo como pode ser. Uma outra globalização, também chamada olhar humanista para a sociedade, não somente para aqueles que possuem poder financeiro, amenizando a desigualdade com integração social real. O tecnicismo ou o capitalismo não iriam se sobrepor ao indivíduo ou ao âmbito social, mas se dariam de maneira inteligente e sustentável. O ser humano não estaria subjugado à tecnologia e ao capital. Teria a tecnologia trabalhando em seu favor, e não em favor do capital, em prol de uma minoria. O processo de globalização e a conexão das periferias. A periferia é um lugar de trocas e de uma cultura que não conseguiu ser plenamente controlada pelo capital. Em outras palavras, podemos dizer que as periferias do mundo são o limite entre o excesso e a ausência, e ao conviverem com a diversidade e com a desigualdade, são regiões estratégicas para a resistência e construção das relações e identidades locais. Com a internet e com as redes sociais, informando deixa de ser exclusiva dos grandes veículos de comunicações, passando a pertencer também aos moradores da periferia. As vozes da periferia, em suas inúmeras expressões, falam justamente do que se quer falar, pois tratam do seu cotidiano, que, como sabemos, não se enquadra na fábula, mas na perversidade. Pode até parecer que o acesso e ferramentas de comunicações sejam um passo pequeno diante das dimensões da globalização, mas em conjunto, os discursos das periferias são vozes alternativas, levantadas contra as injustiças das relações de trabalho e contra a uniformização de pessoas e ideias. As pessoas e as ideias importam mais do que os produtos? Outra globalização. Milton Santos, Jorge Habermas e José Saramago. Saramago, Democracia Sequestrada. Para Habermas, toda a sociedade é formada por mundo da vida, saber compartilhado por todos e realidade sistemática, conhecimento como instrumento racional de organização da realidade. Os espaços de participação popular são chamados, na literatura, de Habermas,
de esfera pública ou esfera pública comum, espaços de discussão de temáticas de interesse público em que todos os interessados podem participar, surgindo uma comunidade mundial, ou seja, uma união de todas as pessoas interessadas em deliberar sobre causas importantes para a humanidade e para o planeta. O adequado funcionamento de uma esfera pública comum faria com que existisse uma instância de decisão mundial, sem a necessidade de um governo mundial, pois seriam pessoas e organizações sociais independentes, ligadas a causas e não a empresas e nações que participam da tomada de decisões. As referências bibliográficas foram o livro de Geografia Nono Ano, do Prazer de Ler, de 2018, e a Introdução à Globalização, disponível em PDF. Acesse o link para download. O acesso desde o dia 10/12 de 2020. O slide é disciplina usp.br.